Nesse momento, vários guarda-costas com expressões severas entraram vindos de fora. Os dois imediatamente tremeram de medo, implorando ajuda ao avô Hawthorne. Vovô, me salve! Eu não quero morrer. Os guarda-costas ignoraram os apelos e os arrastaram para longe. Depois que William me carregou para o carro, o motorista saiu em alta velocidade, chegando ao hospital em apenas 10 minutos. Fui levada às pressas para a sala de parto. Meia hora depois, dei à luz um menino natimorto. O médico estava prestes a descartar o corpo como de costume. Eu a interrompi. Traga o bebê para mim. Ela respondeu com um toque de relutância. Senhora Hawthorne, é melhor não olhar. Pode deixar um trauma psicológico. Eu disse fracamente. Ele é meu filho. Não importa o que aconteça, eu quero vê-lo partir uma última vez. Ao sinal de William, o médico me entregou o feto. Sua pele era vermelha brilhante, apenas um pouco maior que a palma da minha mão. Eu o embalei cuidadosamente em meus braços, com medo de que o menor movimento pudesse machucá-lo. Esta manhã, ele estava rolando alegremente na minha barriga, interagindo comigo. Agora ele se foi para sempre, sem fazer barulho. Lágrimas escorriam incontrolavelmente dos meus olhos. Querido, a mamãe não conseguiu te proteger. Sinto muito. Querido, não culpe a mamãe. Não fique bravo com a mamãe. Por favor, acorde, ok? Coloquei o bebê no meu peito, tentando transferir o calor do meu corpo para ele, na esperança de um milagre. Mas, no final, nada aconteceu. William, com os olhos vermelhos, abraçou a mim e ao bebê. Eu sabia que sua dor não era menor que a minha. William era 10 anos mais velho que eu. Quando Alexander me abandonou no altar, William se apresentou e se casou comigo. Eu pensei que ele só tinha feito isso para salvar a sociedade comercial das famílias Hawthorne e Winters. Naquela noite, coloquei os papéis do divórcio na frente dele, mas ele os rasgou. William me contou que, durante seus 34 anos de vida, sempre foi assexuado. Mas naquele dia, ao me ver vestida de noiva, ele se apaixonou à primeira vista. Disse que aquele casamento era real para ele e que esperava que eu também o levasse a sério. Depois do nosso casamento, ele me cobriu de amor. Joias caras, vestidos de alta costura. Ele me deu tudo antes mesmo que eu pudesse pedir. Ele também era incrivelmente atencioso em nossa vida diária. Com o meu coração jovem, aos poucos me apaixonei por ele também. Além de ser mais velho, ele também era bem dotado. Todas as noites, ele me deixava em êxtase. Mais tarde, quando vi o bebê recém-nascido de uma amiga, meu coração derreteu. Comecei a querer ter um filho meu. Mas William nasceu com problemas de fertilidade. Para realizar meu desejo, ele começou a procurar tratamento médico em todos os lugares, tanto no Brasil quanto no exterior. No dia em que descobri que estava grávida, ele ficou tão feliz que deu a todos, os funcionários da empresa, um mês extra de salário, querendo que todos compartilhassem da nossa alegria. Na noite em que sentimos os primeiros movimentos do bebê, William beijou minha barriga com entusiasmo, dizendo que ter a mim e ao bebê era o suficiente para esta vida. Nós escolhemos pessoalmente o berço, as roupinhas e os brinquedos para nossa casa, todos carregando o nosso acolhimento e amor por esta criança. Mas agora tudo estava perdido. Pensando nos rostos cruéis de Alexander e Isabelle, um ódio profundo ardia em meu coração. Eu queria despedaçá-los. William, foram Alexander e Isabelle que mataram nosso bebê. William nos abraçou com força, junto com o bebê, com os olhos cheios de intenção assassina. Sofia, não se preocupe. Não deixarei que aqueles que machucaram você e nosso filho fiquem impunes. O sofrimento que você suportou hoje, eu os farei pagar 100 vezes mais. Segurei nosso bebê por um dia e, uma noite antes de finalmente aceitar que ele havia nos deixado para sempre, William e eu cremamos os restos mortais do bebê e os enterramos no cemitério mais auspicioso da cidade. Alexander e Isabelle foram levados pelos guarda-costas a se ajoelharem diante da lápide do bebê. Depois de apenas um dia, eu mal conseguia reconhecer os dois. Alexandre e Isabel estavam desgrenhados, com os rostos inchados como cabeças de porco. Seus braços, corpos e pernas estavam cobertos de feridas sangrentas. William ordenou que fossem chicoteados com chicotes, embebidos em água com pimenta até que a pele se rompesse e, em seguida, jogados em uma poça de esgoto durante a noite. Eles ainda exalavam o odor fétido. William me entregou uma barra de ferro. Sofia, você pode fazer o que quiser com eles. Eu cuido de quaisquer consequências. Peguei a barra de ferro e olhei para eles. Alexander e Isabelle imediatamente mostraram terror em seus olhos, balançando suas cabeças repetidamente. Não, não! Assim que levantei a barra, mirando em suas cabeças e prestes a descer, o avô Hawthorne correu com sua bengala, gritando: Sofia, poupe suas vidas! Ao ver o avô Hawthorne, Alexander pareceu ver uma tábua de salvação. Ele implorou rapidamente: Vovô, ela vai me matar! Por favor, me salve da noite para o dia. O cabelo do avô Hawthorne ficou quase completamente branco. Seu rosto estava estranhamente cansado e abatido. Ele caminhou até mim, respirou fundo várias vezes e me olhou com culpa. Sofia, Alexander, esse idiota, matou indiscriminadamente o filho seu e de William. Ele deveria ser imperdoável, mas... Agarrei a barra com força, olhando friamente para o avô Hawthorne parado na minha frente. Os pais de Alexander morreram cedo, e ele foi praticamente criado pelo avô Hawthorne. O profundo afeto do velho por ele tornou seu apelo compreensível. Mas a vida de Alexandre valeu mais que a minha, que é a do meu filho. A imagem do meu bebê lutando no meu ventre ontem, implorando silenciosamente por ajuda, ainda estava vívida na minha mente. Nenhum apelo funcionaria hoje. Mas, para minha surpresa,
O avô Hawthorne, em sua idade avançada, ajoelhou-se diante de mim. Alexander perdeu os pais quando criança e foi criado por mim. Seu terrível erro hoje também se deve à minha falha em discipliná-lo. Hoje. Que este velho morra com ele para expiar o pecado contra nosso neto perdido. Ao ouvir isso, Alexandre imediatamente protestou. Vovô, eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Ele se libertou dos guarda-costas e correu até o avô Hawthorne, tentando puxá-lo para cima. Vovô, como você pode se ajoelhar diante dela? Levante-se e me leve embora. O avô Hawthorne se livrou do braço de Alexander e o golpeou impiedosamente com sua bengala. Seu animal. Ajoelhe-se e implore perdão à sua tia e à criança morta. Seja por ter sido forçado à submissão pelo avô Hawthorne ou por ter percebido que seu avô não podia mais protegê-lo. Alexander finalmente se ajoelhou aos meus pés, repetidamente se curvando. Ao lado dele, o avô Hawthorne também se curvou diante de mim. Se você tiver que matar, mate-me primeiro. Assim, poderei encarar os pais de Alexander na vida após a morte com alguma dignidade. Recuei um passo, ainda segurando a barra de ferro. Aquele homem, outrora um titã da indústria que vivera uma vida orgulhosa, estava agora ajoelhado diante de mim. Minhas emoções estavam em turbulência. Se o avô Hawthorne tivesse tomado uma posição firme para proteger Alexander, eu teria sido ainda mais resoluta. Com William agora no controle da família Hawthorne, o avô teria perdido. Mas agora, com ele oferecendo sua vida no lugar da de seu neto, eu estava sem saber o que fazer. William me segurou por trás, com o olhar penetrante de todos os presentes. Então, com raiva, repreendeu. Vocês são todos surdos? Como ousam deixar o velho mestre continuar assim? Levem-no embora imediatamente. Os guarda-costas reagiram rapidamente. 2 deles se aproximando para escoltar o avô Hawthorne. William, vendo que eu não conseguia me obrigar a agir, tirou a barra de ferro da minha mão e disse: Sou o pai da criança. A tarefa da vingança deve recair sobre mim. Sofia, afaste-se. Você não deveria ter que ver isso. E com a última esperança perdida. Alexandre e Isabel olharam para William se aproximando deles com a barra de ferro. Seus olhos cheios de terror, seus corpos tremendo. Tio, eu sou seu sobrinho. Se você me matar, como vai encarar o vovô? Como vai encarar meu pai na vida após a morte? Como vai encarar os ancestrais Hawthorne? William levantou a barra, sua voz áspera. Isso não é mais problema seu. A barra de ferro assobiou no ar, prestes a cair sobre a cabeça de Alexandre. Ele ficou tão assustado que se molhou. No momento crítico, estendi a mão e agarrei o braço de William. William se virou para olhar para mim. Respirei fundo e disse: Deixá-los morrer assim é fácil demais. Por que não quebramos seus membros e os banimos da família Hawthorne? Deixamos que sofram todas as dificuldades da vida. William franziu a testa. Sofia? Você não precisa se preocupar com o que ele disse. Não me importo com a reputação póstuma. Só quero vingar você e nosso filho. William, às vezes a morte não é o pior castigo. Eles cresceram na família Hawthorne, acostumados a uma vida de luxo. Se nós aleijarmos eles agora, forçá-los a viver uma vida pior do que as pessoas comuns como inválidos. Essa seria a maior punição. William ponderou por um momento. Então jogou a barra de ferro para um guarda-costas e ordenou friamente: Faça o que minha esposa diz. O guarda-costas pegou a vara e golpeou, impiedosamente, os membros de Alexandre e Isabelle. Seus gritos de agonia encheram o ar. Observei a cena friamente e então toquei gentilmente a lápide do nosso filho. Querido, mamãe e papai te vingaram. Se você não estiver mais bravo, por favor, volte logo para nós, ok? A mão grande de William cobriu a minha. Vamos, Sofia. Nosso bebê com certeza vai voltar para nós. Depois, temendo que ficar na mansão Hawthorne me lembrasse da nossa perda, William nos mudou. Sempre que tinha tempo, ele me levava para viajar para me ajudar a me recuperar. Embora nenhum de nós tenha mencionado a criança novamente, ambos sabíamos que ela seria uma cicatriz permanente em nossos corações. 3 anos depois, engravidei novamente. Desde o momento em que descobrimos, William se tornou incrivelmente protetor. Ele contratou dezenas de guarda-costas e babás para me cercar, sem deixar nenhuma mosca chegar perto de mim. Depois do 5º mês de gravidez, William parou de ir ao escritório, ficando em casa para cuidar de mim constantemente. Conforme minha barriga crescia, meus pés inchavam muito. Todas as noites William me confortava, suspirando de preocupação enquanto olhava para minha barriga, incapaz de dormir. Alisei as rugas entre suas sobrancelhas, sorrindo. William, acho que você é quem sofre de ansiedade pré-natal. Devo levá-lo ao médico amanhã? William colocou a mão delicadamente na minha barriga. Sofia, estou tão preocupado. Nada pode acontecer com esta criança. Coloquei minha mão sobre a dele. Não vai. Desta vez, nosso bebê definitivamente virá para nós são e salvo. Logo depois, dei à luz um menino em segurança. Só então a dor de perder nosso primeiro filho finalmente começou a desaparecer para William e para mim. Realizamos a comemoração dos 100 dias do bebê no hotel mais luxuoso da cidade. Assim que William e eu saímos do carro com nosso bebê, um homem mal vestido e com um andar retorcido correu em nossa direção. Antes que ele pudesse nos alcançar, ele foi parado por uma parede de guarda-costas. No início, pensei que ele fosse um mendigo. Considerando que era um dia alegre, eu estava prestes a pedir a alguém que o levasse embora e lhe desse um pouco de comida e necessidades. Mas quando ele falou, percebi que aquele homem era na verdade Alexander. Tia, agora que vocês têm um novo filho, por favor, deixem-me voltar para a família Hawthorne. Eu realmente sei que estava errado.
Por favor, deixe-me voltar. Depois que Alexander e Isabelle ficaram aleijados, eles não receberam tratamento em tempo hábil, deixando ambos gravemente incapacitados. As dificuldades dos últimos anos levaram Alexandre a um estado de mendicância. Inúmeras vezes em seus sonhos de meia-noite, ele se arrependeu de acreditar nas mentiras de Isabelle e escolher fugir do casamento. Isabelle se casou com um homem de 65 anos há 2 anos, deixando Alexander para trás. Suas deficiências físicas e péssimas condições de vida o fizeram pensar em suicídio inúmeras vezes. A única coisa que o manteve firme foi a esperança de que, se William e eu tivéssemos outro filho, poderíamos mostrar misericórdia e deixá-lo retornar à família Hawthorne. E ele finalmente esperou por este dia. William olhou para ele friamente e disse: poupar sua vida já foi uma grande misericórdia. Voltar para a família Hawthorne? Continue sonhando. Então ele ordenou aos guarda-costas que expulsassem Alexandre. Essa ação destruiu completamente a esperança de Alexander de retornar à família Hawthorne. Ele retornou ao seu quarto alugado e cometeu suicídio logo depois. Quando recebemos essa notícia, William e eu estávamos brincando com nosso filho. Após um momento de contemplação, William ainda ordenou que alguém recolhesse as cinzas de Alexandre. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.